você que é pai, que está aí assistindo o nosso Manhã da Gente, já fica ligado. Também já vou deixar também o WhatsApp aqui para que você possa fazer as suas perguntas. Então fiquem bem atentos, tá, gente? Porque crianças, aquelas que possuem um pouquinho de dificuldade de comer diferentes tipos de alimentos, né? Essas crianças também têm que ter um certo cuidado. Ou até mesmo elas não conseguem, às vezes, comer, gente, refeições, tipo com texturas, né? Aquelas texturas diversas. Podem também ter seletividade alimentar. E para explicar melhor sobre isso, né? Hoje eu estou recebendo um time de profissionais que é da Sentidos. É o Ari Gomes que está aqui. Ele é terapeuta ocupacional, tá, gente? Vai conversar um pouquinho comigo sobre esse assunto. Temos também a Liz Veloso, que é psicóloga, e a Thalita Lira, que é nutricionista. Então, temos uma equipe para estar ajudando vocês agora, a partir de agora, a melhorar a alimentação, né, do seu filho, da sua filha. Aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade para comer, tá bom, minha gente? Bom dia, sejam bem-vindos, tudo bom? Cada um mais bonito que o outro aqui hoje, né? Vamos lá, vou começar com a Thalita. Thalita, é que é tanta gente aqui, né? Thalita, o que é seletividade alimentar? Explica pra gente saber um pouquinho, né, sobre essa questão da seletividade, porque tem muita criança que, não gosto disso, só como isso. Não, eu só quero comer isso. Não gosto de coisa pastosa. Eu só gosto de coisa mais dura. Enfim, existe todo tipo de criança, né, que cada um que gosta de uma coisa. Tem aquelas, claro, que a gente sabe, gente, que nem a gente que é adulto, às vezes gosta de uma coisa ou outra, né? Tem criança também que não gosta, então eu acho que tem que respeitar um pouquinho os limites delas. Mas nessa questão da seletividade alimentar, o que a gente pode fazer? Bom dia. A seletividade alimentar é algo que está bem presente atualmente, mas ela é uma condição que ela pode advir de 3 bases: certo. Sensorial, comportamental ou motora. Mas ela é caracterizada por um repertório alimentar bem limitado e uma recusa de diversos alimentos, tanto por características sensoriais, como eu falei, como por cores, por texturas, por cheiro, por sabor, até mesmo por marcas. E isso realmente é algo preocupante. Certo. Porque normalmente, às vezes, a criança começa a apresentar a rejeição de um alimento que já aceitava antes e começa a não aceitar mais. E daí, se caso a gente realmente não buscar uma ajuda, um acompanhamento, isso vai agravar a cada dia que passa. A gente tem pacientes lá na clínica que realmente tem um repertório alimentar bem limitado. E que, assim, ao decorrer das terapias, a gente consegue inserir os alimentos de forma bem lúdica, até que a criança realmente ela se sinta confortável naquele ambiente. Sim. Até porque, muitas vezes, essa criança, ela passou por algum trauma lá atrás e o momento da refeição para ela é algo muito desafiador, muito frustrante. E também para os pais, de não ver a sua criança comendo, de se alimentar realmente bem. Mas, assim, é algo que a gente tem que buscar um acompanhamento e realmente se preocupar e ver também de onde vem. Ela ainda não tem uma causa, uma origem específica, mas, como eu falei, ela pode vir dessas 3 bases: sensorial, comportamental ou motora. Olha, eu acho tão lindo quando a criança come, minha gente, come tudo e come mesmo, sabe? Aí eu vejo assim, que lindo, queria que o meu menino fosse tudo assim. O maior já é. Mas o meu pequeno é bem ruinzinho de comer. Sim. Às vezes não gosto, não quero. Tudo bem, que às vezes ele não tem problema com textura, essas coisas não. Porque às vezes não gosto mesmo. Agora, de besteira, ele come sozinho, ele come no instante, ele come rápido. Dê comida de panela, ele já fica, não gosto. Coisa doce é com ele mesmo. Coisa salgada já acha ruim. Meu sobrinho, é engraçado que ele, né, eles às vezes faz vídeo e tudo mais, e eu acho lindo. Ele é bem gordinho, gente. Aí eu acho bem fofinho, né? Ele come sozinho, 1 ano e pouco. E come sozinho, come tudo. E se você tá com fome, Miguel, ele disse, eu tô com fome, né? Praticamente ele disse, eu tô. Não fala ainda, mas afirma. Menino come tanto que eu digo, ai, como é lindo. Caio, como assim, Caio? Teve uma vez que eu tive que botar Caio pra ver o vídeo, né? Não sei se é certo. Aí a psicóloga diz aí pra gente. Ver o vídeo do Miguel comendo pra poder ver se o outro comia, né? Porque menino é assim. Vê um fazendo, quer fazer também. Não sei se eu estou certa ou errada. Mas essa questão de você, por exemplo, menino que não é muito bom de comer, menino que é difícil, né, de comer certas comidas,
o que a gente pode fazer nessa questão de como eu fiz, né? É certo eu fazer assim, uma chantagemzinha, né? Ó, Miguel tá comendo sozinho com a mão dele, porque às vezes ele fica com preguiça de querer comer só, sabe? Não que ele não coma, ele come. Só que ele fica com preguiça de comer sozinho. Então, ó só, 1 ano e pouco, Caio, tu já é grande, come sozinho, Caio. Aí ele foi e ligou o vídeo para mostrar para os tios e para Miguel que ele também estava comendo. Então foi bem interessante que eu fiz isso e deu certo. Deu certo. Eu não sei se essa questão se você como psicóloga acha isso certo ou não. O que é que você me diz? É interessante o que você falou, Marília, porque o modelo é muito importante. Porque muitas vezes o que acontece? Os pais querem que a criança coma um brócolis, mas em casa os pais não comem o brócolis, né? Então fica um pouquinho complicado nesse sentido. Mas o modelo é muito importante. E o mais interessante é que a gente deve frisar é que a gente não pode forçar a criança a comer. Sabe? Isso de jeito nenhum, não é o mais adequado, até porque se aquela comida é aversiva para a criança, se o momento da mesa ali é aversivo para a criança, forçar aquela criança a comer vai dificultar mais ainda esse processo de tocar no alimento, né? De ingerir aquele alimento. Então, o modelo é muito importante, mas de maneira alguma a gente deve forçar aquela criança a comer algo. Algum tipo de alimento. Como é que a gente pode perceber essa condição motora da criança? Geralmente, é uma área que a fonoaudiologia trabalha bastante, né? Mas, geralmente, às vezes a criança ela não tem condições de mastigar, por exemplo, né? Então, acaba que, às vezes, tem essa dificuldade. O engolir também, né, Thalita? Acaba que dificulta também. Mas o interessante mesmo é que o modelo, ele seja bem específico, né? Se os pais querem que a criança coma um brócolis, então começa a comer um brócolis em casa. Se os pais querem que a criança coma um feijão, começa a comer um feijão em casa, porque a criança vê os pais como uma autoridade ali principal, então se vê os pais comendo, aquilo também vai fazer parte da rotina delas. Engraçado. Você falou do brócolis, eu chegava pro Caio, a gente ia comer brócolis, eu fazia, bora comer a arvorezinha, é uma delícia, prova. Aí pronto, ele gostou da arvorezinha, porque você já despertou nele que a arvorezinha era gostosa, né? Tem isso, né? Da gente fazer com que o menino coma. Dia desse eu disse, eu vou fazer com que ele coma fruta de novo, porque ele comia, depois parou de comer. Aí eu peguei, meu marido fez um ovo em estilo um coelho. Era pra ter botado, né? Pra tu, né, Jé? Pra colocar aqui. Um ovinho de coelho. Aí chegou lá, ele achou tudo fofo, lindo. Comeu os 2, minha filha. 2 ovos, ele ainda queria outro. Eu disse, não, tá bom, 2 tá bom, 3. Mas aí comeu bem direitinho. Aí eu disse, mas rapaz, ele comeu, vou botar ele pra comer fruta. Aí comecei a fazer o quê? Bichinho de fruta. Vou olhar na internet. Tudo a gente olha na internet. Olhei, fiz, deu certo, super certo. Queria até levar pra escola. Olha isso. Então, assim, foi uma tática boa para que ele começasse a perceber que o alimento era gostoso. É tanto que ele fazia, mãe, faz uma surpresa, hoje vai ser aqui bichinho, né? Então, foi bem. Agora, Ari, muitas pessoas falam que é frescura da criança. É frescura, que essa criança está com uma frescura danada, não quer comer isso, não quer comer aquilo. Mas quando essa situação, ela merece um pouquinho de mais de atenção. Então, alguns pais acreditam nessa hipótese de que é frescura da criança, justamente porque, como a Thalita falou, né, as crianças começam a comer certo tipo de alimento. Sim. E a seletividade alimentar ela pode ocorrer durante o desenvolvimento infantil, né, todo o desenvolvimento infantil. Então, a criança ela pode iniciar esse processo de aceitação daquele certo tipo de comida e, a partir de um tempo, não aceitar, né, porque essa alimentação pode causar essa resposta negativa na criança. Né? Então, muitos pais acreditam na hipótese de que ele comia, mas agora não come mais. E começam a reforçar, né, introduzir de forma obrigatória esse alimento para a criança, produzindo, assim como Liz falou, essa questão desse trauma. Forçado, né? Forçado, justamente. Então, é importante ver, né, de que base é essa questão dessa seletividade alimentar, junto com profissionais, né, para que eles possam traçar esse perfil da criança, né? Como a Thalita falou, pode ser dessas três bases, ou motora, ou sensorial, ou comportamental. A criança pode apenas dizer que não quer comer por base comportamental de rigidez mesmo. Não quero comer. Ou pode ser sensorial, ou pode ser motora. Por isso que é importante essa avaliação. É verdade, gente. Existe mesmo criança que não come.
Eu tenho uma amiga que eu disse que eu pensei que era só o meu menino que não comia. O meu menino come de tudo, só que eu tenho que estar, né, oferecendo, dando para ele, para poder insistir, né, um pouquinho para poder ele comer. Eu não deixo ele sem comer. Aí tem mães que já dizem, deixa ele à vontade, ele come o que ele quiser. Eu digo, não, minha filha, porque senão o menino só vai comer besteira, não vai comer. Aí eu cheguei uma vez para uma amiga, né, que é mãe também, de um amiguinho, eu disse, teu menino gosta de comer? Ela disse, gosta não, mulher. Só come pipos, biscoito e o quê, meu Deus, e não sei o quê. E maçã e banana. Só isso, ele só come isso. Inclusive... Eu olhei para ela e disse, então meu menino tá comendo bem demais, homem. Porque o teu só come isso. Inclusive é até importante também a forma como você apresenta o prato, como você falou, para que a criança ela possa estar confortável no momento da alimentação. Né? A criança ela precisa sentir prazer ao comer, ela precisa sentir vontade, ela precisa se sentir confortável naquele ambiente. Então a forma como você oferece o prato, né, como você falou, fazendo formatos diferentes, né? Introduzindo... Brincando um pouquinho, isso, né? Porque o lúdico brincar, é que a gente consegue... Isso mesmo. Né? É importantíssimo usar o brincar e o lúdico nesse momento. É verdade. Tem pergunta já. Vamos soltar aqui a pergunta no telão. Bora lá. Bom dia, meu filho tem 3 anos e meio e é autista. Ele tem uma seletividade alimentar muito grande. O que devo fazer para melhorar isso? Algumas pessoas que são autistas, a gente sabe que tem uns que têm mais dificuldade do que outros. Vai depender muito, acho, do grau, né? Do autismo. Tem isso também, gente? Fiquem à vontade para responder. Não necessariamente do grau, né? Geralmente, a seletividade alimentar, ela comete bastante crianças autistas devido a uma dificuldade que eles têm no processamento sensorial, né, Ari? Então, acaba que elas têm essa dificuldade, né? Por conta de ter uma hipersensibilidade, uma hipossensibilidade. Então, por isso que elas têm dificuldade. E, geralmente, em crianças atípicas, essa seletividade ela é um pouco mais aflorada, né? Uhum. Ari, quando que uma criança, ela tem... Quando a criança tem dificuldade, tipo, com comidas, tipo, com texturas, né? O que é que a gente pode fazer? Uma criança que tem, não gosto dessa comida porque ela é pastosa, digamos assim, não tem, né? Não gosto de purê porque ela é pastosa, papa, molhada, enfim, né? Não tem criança que é assim, né? Às vezes tem criança que eu já vi, pais relatando, crianças autistas, né? Que elas, às vezes, não conseguem pegar na comida, quem já viu? Não pega com a mão a comida e se pega, melou, já fica agoniada, entendeu? Enfim, essa questão da textura é importante? É muito importante, assim, existem diversas maneiras de introduzir novas texturas na alimentação de uma criança com seletividade alimentar, né? É importante frisar também que a seletividade alimentar, ela traz uma problemática muito maior que perpassa apenas a rejeição da comida pela textura, né? Ela pode ser ali percebida também através dos outros sentidos da criança. Então, quando é introduzida uma alimentação que tem uma determinada cor, que não está dentro do padrão aceitável para essa criança, ela vai rejeitar, né? Quando essa alimentação ela tem o cheiro, o gosto, que causa uma resposta negativa, ela também vai rejeitar, né? Isso tudo de base sensorial, que a gente fala. Então, assim, nas terapias a gente pode estar usando, até em casa também, acho que é importante os pais saberem disso, que eles podem estar introduzindo texturas similares àquela, né, no brincar mesmo, não necessariamente na alimentação, mas no brincar mesmo, eles estarem introduzindo esse tipo de textura ou parecidos para que a criança ela consiga se adaptar àquela forma, aquele formato, aquela textura, para quando for inserido, né, de fato, a alimentação, ela ter esse reconhecimento sensorial melhor, né? Esse processamento sensorial ele seja mais adequado para aquele estímulo que está sendo fornecido. Tipo mais ou menos um slime, por exemplo? Isso, por exemplo. Que é mais mole, né? Um negócio mais pegajoso. Crianças que têm essa rejeição com substâncias mais pastosas, pode ser inserido no brincar dela, né? Nesse brincar funcional. Slimes, argilas, para aquelas... Massinhas, né? Gelatina também. Gelatina também, para que ela module melhor essa questão sensorial e possa aceitar com mais facilidade esse tipo de alimento. Ok, temos mais perguntas, vamos soltar aqui mais uma pergunta. Vamos lá. Bom dia, Marília, eu tenho uma filha que se chama Eduarda e ela não gosta de feijão. O que é que eu posso fazer? O que a gente pode fazer com um menino que não gosta de feijão? Mulher, é difícil, né? Tem menino que gosta, mas tem uns que diz não gosto. Às vezes nem comeu, né? Não sei lá. O que a gente pode fazer para que eles possam comer? Mistura, bate no liquidificador, faz tipo uma sopa. O que é que a gente pode fazer para que ele possa comer o feijão? Bem, Marília, ajuda logo essa mulher aí. No início, um dos principais erros que os pais normalmente cometem é misturar ou triturar a comida. Sim.
Ele vai estar mascarando o alimento e a criança não vai ter ciência que está comendo o feijão, ou até mesmo o que tem dentro daquela papa ou daquela mistura que fez. Por um exemplo, a gente vai e coloca uma cenoura ou qualquer outro legume, ou até mesmo feijão machucado e faz uma pasta. A criança vai comer. Mas aí lá na frente, quando a gente for ofertar o feijão para aquela criança, ela vai continuar sem aceitar, porque ela não sabe que aquela pasta que ela come é o feijão. Pois é. Então, assim, em terapia, a gente já começa a aproximar o feijão, como a gente está falando, de forma lúdica. Primeiro, a gente começa com atividades simbólicas do feijão cru, do grão. Certo. Depois a gente já evolui, dá para uma boneca ou dá para um boneco, o feijãozinho já cozido. E assim a gente vai fazendo atividades até que ela se sinta confortável até mesmo ao tocar. Porque para a gente chegar até ao comer, são diversos passos que a gente percorre. O tolerar, o interagir, o cheirar, até a gente chegar a comer. Então, realmente, é um processo lento, que vai depender de cada criança, mas que a gente, assim, sempre vai levar em consideração o conforto da criança. Mas, assim, não indico, não, por favor, não faça isso de machucar para esconder o alimento, viu? Por favor, viu, minha gente? Por favor. Eu faço isso de vez em quando, viu? Mas, enfim, para poder comer, senão não come. Eu, quando era criança, minha avó não gostava de feijão. E ela fazia, tipo, umas bolinhas com um pouquinho de farinha, sei lá. Aí fazia as bolinhas. Aí eu gostava de comer, que eu achava bonitinho, porque ela fazia as bolinhas. Então, eu comia o feijão. Ou seja, você tem que fazer algo que... Eu já estou até pensando em fazer um bonequinho, alguma coisa de feijão. Pronto, naquele tempo ela já estava certíssima. E dar tudo certo. Então, minha avó fazia isso quando eu ia. Mas o feijão continuava com o grão inteiro. Exato. E ela fazia e ficava uma delícia. Eu gostava pra caramba, assim. Então, foi uma maneira de começar a gostar de feijão. Hoje eu como feijão, se deixar um prato aqui, eu como. Faço até de noite eu como feijão, que é muito bom. Mas a seletividade, gente, alimentar, ela pode ser um problema também para os pais, para a criança, essa questão da seletividade. É interessante até o que Thalita pontuou, porque geralmente o que é que acontece com os pais, né? Eles ficam ansiosos, porque quer ver os filhos comendo, quando os filhos não comem, ficam desesperados. Então, esse processo, né, da seletividade alimentar, de chegar até o comer, ao deglutir, precisa de muita paciência. E é um processo que a gente vai vendo resultado nos mínimos detalhes, né? Então, a gente tá ali naquele processo, na terapia, por exemplo, e a criança já tá há alguns meses e os pais acabam não vendo resultados. Só que, às vezes, os resultados, ele não tá no todo, ele tá nas partes, né, nos pequenos detalhes. Então, é um processo que a gente precisa ter muita paciência, né? Mas é um processo que a gente vai ver resultado. Então, merece um pouquinho de atenção. Isso, exatamente. Eu acho que merece um pouquinho de atenção. Agora, quando os pais não gostam de comer, aí o menino não gosta de comer, faz o quê? Às vezes tem pais que não comem, gente, de jeito nenhum. Quando eu era criança, era ruim de comer, por exemplo. Eu era ruim de comer quando eu era criança, mas hoje, minha filha, se deixar, eu como até, enfim. Já o meu marido, ele não gostava de comer. Ele dizia, eu queria uma pílula para eu tomar, para eu não ter que mastigar. Quem já viu isso, hein? Ah, como é bom comer, né, não, gente? E aí, o que acontece? Tem gente que não gosta muito de comer, não faz questão pra, tanto faz, só come quando tá com fome, de verdade. Não tem gente que só come quando tá com fome. Sim. Eu não sei se é porque eu como com fome ou sem fome, aí eu acho que não é normal. É normal a pessoa só comer quando tá com fome. Não tem que comer tudo certinho, não, os horários certinhos, gente. Não obrigatoriamente. Tem aquele mito de sempre comer de 3 em 3 horas, mas certo. Isso aí realmente é um mito. A gente vai adequar conforme a rotina da pessoa. Rotina da pessoa, certo. Mas assim, até mesmo trazendo para o lado das crianças, a gente pode fazer um quadro de horários para organizar e dar previsibilidade a ela. Até mesmo deixar ela escolher uma refeição do maior interesse dela, dos alimentos preferíveis, e assim a gente vai aumentando o interesse dela. Certo. E até porque um dos pilares da alimentação é a fome. Isso. A criança, se ela não tiver com fome, ela não vai ter interesse. Se eu não tenho interesse por comida e eu não estou com fome, então, pra mim aquilo ali vai ser ainda menos interessante. Mas assim, a gente pode fazer uma rotina, dar previsibilidade para a criança, para a gente estar realmente aumentando esse interesse dela pela comida. É verdade. Tem mais uma pergunta? Eu estou soltando a pergunta dos telespectadores para poder a gente adiantar aqui. Tem um filho de 8 anos, ele é autista e desde que nasceu só se alimenta de mingau. Pois se ele comer qualquer outro tipo de alimento, ele fica
com vômito espontâneo. Tipo, eu acho que deve ser ânsia, não sei. Já passei por vários nutricionistas e não tenho sucesso. Existe criança que às vezes não gosta de tal comida, que come e daqui a pouco vai. Fica, eu acho que querendo, né? Eu acho que querendo botar pra fora, não sei. E isso, como a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para ajudar essa mãe? Nesse caso em específico, como ele já tem 8 anos, né, seria interessante a gente fazer uma avaliação inicialmente para poder ver qual é a base dessa seletividade, né? A partir daí, desse descobrimento, a gente poder fazer um plano terapêutico para poder intervir. Liz, a seletividade, né, alimentar, ela pode ser um dos sintomas de algum tipo assim de transtorno que a pessoa possa vir a ter, porque eu vi que tem algumas mães que têm filhos autistas, enfim, né? Mas tem outras mães que não têm filhos autistas, mas têm algum tipo de transtorno diferente. Pode ser algum tipo de transtorno? Pode ser uma condição de algum tipo de transtorno. Geralmente a gente vê muito na criança autistas, mas crianças com TDAH também pode ser, devido a toda a hiperatividade, impulsividade que aquela criança tem, então ela não para ali para comer, não tem toda aquela atenção na hora da comida, então acaba que aquele interesse vai ficando um pouquinho mais afastado, então isso pode gerar uma seletividade. Eu quero saber de vocês, aqui pode responder, fica à vontade, essa questão de, tem criança que, por exemplo, só come uma coisa e só quer comer aquilo, aí enjoa, aí já passa para outra. É normal esse negócio de só quer aquilo, por exemplo, gosto de papa, eu quero papa de manhã, de tarde, de noite, enjoa papa, passa para o cuscuz de manhã, de tarde, de noite. Isso é normal, a pessoa só querer comer uma coisa só, tipo assim, né, a criança só querer isso, ou é porque os pais, às vezes, não oferecem outras coisas e aí fica mais fácil aquilo que a criança já está acostumada a comer. Tem isso também, né? Acontece muito, né? Geralmente, o que acontece? Os pais oferecem uma mamão ali para a criança, uma vez, de uma única maneira, e a criança não quer e desiste, não oferece mais, né? Então, o interessante é que aquele alimento seja oferecido de diversas formas, para que aquele interesse venha a ser aumentado, né? E que ocorra mais variedade também na hora de colocar determinado alimento novo, por exemplo. Existe algum tratamento para essa situação, gente? Sim, existe. Então, né, a seletividade alimentar, como ela é uma condição, ela não teria um tratamento em si, porque ela não é uma doença, né? Como ela é uma condição, ela teria acompanhamento com um profissional, né? Certo. Eu costumo pontuar que o trabalho multiprofissional nesses casos é de imensa importância, porque o trabalho multiprofissional ele vai trazer essa visão mais biopsicossocial da criança, podendo agir em diversos pontos da vida dela, né? Podendo, assim, ter uma noção melhor, uma visão melhor da base da seletividade alimentar, para que se possa fazer esse acompanhamento e se possa buscar essa melhora nessa condição de vida da criança. Você, como nutricionista, o que é que indicaria para os pais que estão nos assistindo agora, né? Eles fazerem para os filhos, né, terem mais vontade de comer? Eu acho que trazer o lúdico para o ambiente da refeição, da mesa, vai realmente atrair mais a atenção das crianças, realmente diminuir um pouco da cobrança, como o Luiz falou, das expectativas de sempre o comer, porque a criança tolerar, a criança interagir, já é uma evolução, já são ganhos. Então, assim, o brincar simbólico, que o lúdico a gente consegue muito trazer essa criança e, assim, variar. Se meu filho só come um pipo de uma determinada marca, tenta estar variando para justamente não criar um padrão de ele aceitar apenas marcas específicas, que acontece muito, é muito comum isso aí. Mas, assim, tentar variar as refeições e sempre quando for aproximar um alimento, nunca colocar diretamente no prato dele. Tenta trazer de uma forma lúdica e vai aproximando aos poucos, até o momento que ele sinta-se confortável de comer. Pressionar, gente, não é a melhor opção. Não é, né? Porque senão ele toma abuso e não quer mais comer. Na verdade, eu já fiz de tudo, gente. Eu tô falando isso porque como a gente tem filho, a gente já também vai tirando as dúvidas da gente, né? Quanto à questão de alimentos. Eu já fiz muito isso. Homem coma, tá tão gostoso. Aí ele faz, lá vem mamãe, dizendo, tá uma delícia, tá gostoso. Pra poder comer. Ele já sabe que às vezes eu faço a jantar. Tá uma delícia, olha que gostoso. Aí eu como um pouquinho pra ver se ele, né, desperta. Mas tem coisa que realmente, tem criança que realmente não gosta mesmo. Já comeu, não gostou. E a gente não tem que obrigar ela a comer sempre, né, gente? Claro que é importante comer nutrientes saudáveis, comidas saudáveis, eu acho. Então, assim, tentar, de alguma maneira,
dar algo mais saudável antes da besteira. Eu sempre falo assim, eu não gostava de besteira. Então, assim, a gente gostava de besteira quando a gente era criança. A gente gostava de comer biscoito, salgadinho. A gente amava isso, né? Uma besteirinha. Por que os nossos filhos não podem comer? Não é que eles não possam comer, mas que eles comam coisas saudáveis. Quer ganhar um pipos? Vamos comer alguma coisa saudável antes? Eu faço dessa forma. Não sei se eu estou certa ou não, mas eu sempre faço assim. Quer isso? Então come primeiro uma comida saudável. Porque senão a gente vai induzir... Eles não vão comer nunca comida saudável, vai querer só a besteira, vai optar pela besteira. Mas aí, só dando uma modificada nas suas perguntas, até mesmo em casa com o seu filho. Vamos despertar as curiosidades. Filho, será que é doce? Se ele nunca comeu, será que é doce? Será que é salgado? Sinta o cheiro. Dá uma mordidinha que nem um rato, que uma formiga. E assim a gente vai despertar e não leva diretamente. Filho, vamos comer? Vamos tentar mudar essas palavras, que daí desperta o interesse dele e ele automaticamente vai, pela curiosidade, aproximar daquele alimento. E aí ele vai dizer se ele gostou ou não, né? Isso. Vai fazer logo uma cara feia, dizer, gostei. Ou, delícia, né? É verdade. Como o brócolis, né? Sim. Eu pensei que ele não ia gostar de jeito nenhum. Como é que a pessoa gostou do brócolis? Eita, ele gostou de brócolis. Então, eu já estou feliz, que tem proteína, né? Sim. O brócolis, eu sei que tem a proteína. Porque não comia carne, não comia peixe, não comia frango, né? Não gostava de comer os animais, porque não podia matar os animais. Ele é o super protetor dos bichos. Então, ele dizia que não pode comer carne, não pode comer essas coisas. Chorava, porque não era para matar os bichos. Ele achava que a gente estava matando os bichos, né? Em casa. E aí estava comendo. Era. Aí não comia de jeito nenhum isso. Mas, graças a Deus, hoje ele já entende que a gente não está matando, já vem morto. Gente, quero agradecer a vocês aqui. Obrigada. E se as mães, os pais que estiverem em casa quiserem também fazer uma consulta, como é que faz para encontrar vocês? A gente atende na Clínica Sentidos. A gente tem a unidade em Tambalzinho, tem unidade no Bessa, tem unidade nos bancários. Estamos perto aí, distribuídos pela cidade. Né? E é só entrar em contato e marcar que a gente pode fazer uma avaliação. Isso aí, mães. Então não se desesperem, né? Corram, peçam ajuda, que é a melhor coisa do mundo, minha gente. A gente pedir ajuda a alguém que entende mais do que a gente, né? Eu vou para o intervalo, quero agradecer a vocês aqui pela participação. Obrigada mais uma vez por terem vindo aqui tirar dúvidas. Voltem mais vezes para a gente bater papo sobre outros assuntos, tá bom? Bom, gente, vamos um breve intervalo e volto já já, né? Vamos falar de beleza daqui a pouquinho, viu, mulherada? Então fiquem ligadinhos que eu volto já. Carnaval de preços baixos do Atacamix aí, gente! Confira nossas ofertas e aproveite! Leite em pó Itambé sachê 200 gramas 6,39. Creme de leite Tiguinho 2,39. Queijo mussarela Santo Expedito 30,90 o quilo. Costela bovina 19,99 o quilo. Alho 19,75 o quilo. Aniversário premiado Atacamix. Confira o lançamento da campanha em nossas redes sociais. Atacamix, o melhor atacarejo da região. Com a Tele, você faz tudo ao mesmo tempo. Agilidade e estabilidade em tudo que você precisar. Tele, a conexão do seu verão. Tele, internet de fibra. Tem freezer horizontal super espaçoso para deixar a sua bebida geladinha. É só 12 de R$ 239,90. A piscina grande.